E aí então eu pensei em trazer uma mensagem que tem o seguinte tema: Pais na missão cumprindo a grande comissão. Repete comigo. Pais na missão cumprindo a grande comissão. E o texto é Mateus 28, 19 e 20, que também faz parte do nosso desafio para este período. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou ler em outra tradução, mas os irmãos podem acompanhar ali. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o povo de Deus diz? Amém. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. E por estarmos num mês dedicado a missões, nós queremos refletir sobre essa vocação do Pai confiada por Deus a cada um. Como nós somos uma igreja, nós, obviamente, seguimos e caminhamos para a glória de Deus no caminho que Deus estabelece para nós. E existe uma vocação. Presta atenção naquilo que eu vou te falar agora, isso é muito importante. O papel do pai vai além de prover, de proteger e de guiar. Esse é o papel básico de cada pai. É a provisão, é a proteção e é o guiar. O papel do pai envolve também uma missão divina de formar discípulos dentro de suas casas. Formar discípulos, então, começando em casa e se estendendo por todo o mundo. Se você é pai cristão, você tem esse desafio que é dado por Deus. Eu quero explorar, então, a grande comissão de Jesus e como cada pai pode viver essa missão no seu cotidiano. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a grande comissão que nós tanto falamos aqui, nós tanto citamos, é tema da nossa campanha de missões, tem sido tema de muitas palestras e sermãos que são feitos em contexto de missões. Nós temos que lembrar e entender que a grande comissão, ela começa em casa. Atenção, pais e mamães. A grande comissão, que é uma ordem para toda a igreja, ela deve começar em casa. Jesus nos chama para fazer discípulos e essa missão, ela tem que começar no meu lar. Ela tem que começar na minha casa. E afirmar que a grande comissão começa em casa reflete a importância de nós entendermos que a missão que foi dada por Jesus a cada um de nós de fazer discípulos de todas as nações, começa no nosso ambiente familiar. É ali que começa, é dali que parte, é ali que tem início. Nós precisamos considerar isso, pensando em alguns contextos bíblicos e numa base teológica consideravelmente importante. Uma base teológica que nos dá esse entendimento. Quero começar lá pelo Pentateuco, lá na época de Moisés. E no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, nós vamos citar algumas vezes esse livro, nós vemos a família como o primeiro campo missionário. Em Pentateuco, lá há 6.000 anos, há mais de 4.000 anos atrás, nós vemos ali a família como sendo o primeiro campo missionário. Ali nós vemos a responsabilidade de ensinar e transmitir os princípios de Deus, nós que somos pais, em relação aos nossos filhos. E está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Nós vemos uma instrução clara para todos nós, que nós devemos ensinar os mandamentos de Deus,
inculcando aos filhos, falando deles em casa, ao deitar, ao se levantar. Isso demonstra que a família é o primeiro lugar onde a fé é vivida e precisa ser ensinada. É o nosso primeiro campo missionário. Nós vamos fazer missões, como eu disse, na Bahia, no Brasil e no mundo. Amém? Mas o primeiro lugar que fazemos missões é na nossa casa. A grande comissão, então, irmãos, não é apenas um chamado para missões estrangeiras, não é apenas um chamado para trabalhar com pessoas dependentes químicos nas cracolândias no nosso país, não é apenas um chamado aonde nós podemos e devemos caminhar fazendo missões por todas as partes do mundo, mas nós precisamos também entender que pais e mães precisam ensinar os seus filhos a conhecer, amar e seguir a Jesus. Eu fico feliz quando eu vejo um movimento como esse. Um movimento de meninos e meninas ainda jovens. E olha, papai, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca vai sair do coração dos seus filhos momentos como esse que eles viveram hoje. Nunca vai sair do coração dele. Ele não vai se esquecer desse momento nunca. Ele pode ficar velhinho, mas ele vai sempre se lembrar que um dia cantou no coral dos meninos, aqui na primeira igreja batista, em homenagem aos seus papais. E a gente fica feliz. Eu estava vendo o Bernardinho estava aqui todo empolgado, né? Eu acho que é o mais recente dos nossos meninos aqui, eu não sei se tem outro mais recente que ele, e isso alegra o nosso coração. Até os pequenininhos que não entendem nada, né, Juan? Está aqui empenhado, envolvido, se envolvendo com isso, e são coisas que vão ficar no coração deles, e que vão fazer com que eles possam, mesmo que mais adiante eles derem algum vacilo na vida, se lembrar do tempo em que aprenderam e se lembrar das coisas que aprenderam. A grande comissão, então, é uma orientação para pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os homens, a começar dos nossos filhos. Papai, mamãe, preste bem atenção nisso. Não deixe de fazer isso, que isso é muito importante. Ainda no Antigo Testamento, nós podemos ver o exemplo de Josué. Josué é outro exemplo clássico e tem falado forte no coração de cristãos durante séculos. Todo cristão, no decorrer dos séculos, há de se lembrar do exemplo de Josué. Josué, ao desafiar o povo de Israel a escolher a quem iria seguir, lá no texto de 24:15, ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha convicção daquilo que ele vinha ensinando. Essa declaração reflete a liderança espiritual que Josué tinha na sua casa, que ele havia assumido dentro da sua casa, e também reconhecendo a fidelidade de Deus, que começa no ambiente doméstico. A gente sempre diz que a igreja é importante, mas mais importante do que a igreja é a família. A família, irmãos, na linha de prioridades da nossa vida, ela vem antes da igreja. Nunca se esqueça disso. Primeiro a família, depois a igreja. Até porque a igreja é formada por famílias. É necessário que hajam famílias estruturadas, famílias espirituais, famílias que aprenderam e que vivem o Evangelho, para poder, então, a partir daí, ter uma igreja saudável. A declaração de Josué também ilustra que a grande comissão é primeiramente uma responsabilidade pessoal e familiar. Josué traz para si a responsabilidade, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele traz para si a responsabilidade, e cada crente é desafiado a levar para consigo, a trazer para si a responsabilidade de administrar sua casa, de administrar os seus filhos. Neste dia dos pais, eis que eu vos exorto, pais queridos, para que assumam suas responsabilidades para com seus filhos. Nas cartas paulinas,
Na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver o Paulo mencionando a fé sincera que habitava na avó de Timóteo, Lóide, e na sua mãe Eunice, e que agora habitava nele também. E aí a gente vê então a transcendência de gerações. Não é só o pai. O vovô também tem que ensinar o evangelho de Cristo aos seus netinhos. O vovô é um bom exemplo. Aliás, eu digo isso porque eu sou avô. Normalmente netos são apaixonados pelos avós. Normalmente netos veem nos avós também um bom exemplo. E os avós também precisam assumir essa responsabilidade. No texto de 1 Timóteo, capítulo 1, 5, nós vemos a importância da transmissão da fé pelas gerações dentro de uma família. A missão de evangelizar, queridos, a missão de discipular começa desde o início da criação dos filhos, onde pais e avós têm o papel crucial de passar adiante a fé em Jesus Cristo. Cada pai de uma dessas crianças que estiveram aqui hoje, recebam os meus parabéns, porque permitiram que seus filhos estivessem aqui, sendo educados na fé cristã, aprendendo e aperfeiçoando o seu caminhar com Cristo. E nós então precisamos entender que o discipulado e a evangelização dos nossos filhos e nossos netos é muito importante. A teologia da grande comissão tradicionalmente foca no ir, né? Então, ide e fazei discípulos. Mas essa missão inclui um chamado para cuidar e ensinar aqueles que estão mais próximos também. Existe uma coisa interessante nesse verbo que nós traduzimos no presente do indicativo. Na realidade, no original, ele é gerúndio. Se nós fôssemos traduzir esse texto, ide por todo mundo e pregai o evangelho, de acordo com as melhores traduções, nós iríamos traduzir assim: enquanto você estiver indo. É um gerúndio. Ele dá essa conotação de continuidade. Então, não é que você sai daqui e vai lá na África pregar o evangelho. Você sai daqui, pode até ir até a África, mas você tem que ir pregando o evangelho por onde você passar. E onde é que começa? Em casa. Começa em casa. E nós precisamos entender esse conceito. A doutrina da responsabilidade dos pais na educação espiritual dos filhos é enfatizada em toda a Escritura. Nós podemos ver isso no livro de Provérbios 22:6, por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Além disso, o entendimento de que a igreja é formada por famílias que vivem e ensinam o evangelho fortalece a ideia de que a missão de fazer discípulos começa no ambiente familiar. Então, a grande comissão começa em casa e nos chama a repensar a forma como vemos o discipulado e a missão. Antes de irmos aos confins da terra, queridos, precisamos garantir que estamos cumprindo todo o chamado dentro das nossas próprias casas. Esse é o desafio para você hoje, papai. Você está cumprindo o seu chamado dentro da sua casa? Porque somente assim poderemos verdadeiramente ser missionários eficazes, se começarmos no nosso lar. Os pais são os primeiros e principais responsáveis para ensinar e discipular os seus filhos. Não pense você que a responsabilidade é da professora da classe de crianças, ou do pastor, ou do professor da escola onde o seu filho estuda. Todos esses ambientes são importantes, mas o principal protagonista no ensino da sua família é você mesmo. Isso não significa que é apenas levar o seu filho à igreja, mas viver o evangelho diariamente, sendo exemplo de fé, amor e obediência a Deus. Você discipula o seu filho quando você é exemplo dentro da sua casa, quando você vive integralmente o evangelho dentro da sua casa. Abraão é chamado de pai na fé
porque ele ensinou a Isaque a confiar em Deus. E mesmo no momento de grande provação, Abraão demonstrou a importância de obedecer a Deus e de confiar na sua provisão. Esse é o tipo de fé e liderança que cada pai deve exercer no seu lar. Amém, irmãos? Em segundo lugar, devemos considerar que todo pai, como discipulador, precisa ser discípulo também. Preste atenção. Todo pai, como discipulador, precisa ser discípulo também. 28:20 de Mateus, na parte A, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vivemos em um mundo onde o papel dos pais é frequentemente limitado ao provedor e ao cuidador. Mas a Bíblia nos ensina que o papel dos pais precisa ir muito além disso. Os pais são chamados por Deus não apenas para seguir a Cristo, mas para serem instrutores e guias espirituais para os seus filhos, para as suas esposas, e as mulheres precisam ser bênção nos seus lares, e obviamente para que alguém possa ser instrutor é necessário que tenha antes recebido a instrução. Por isso é importante que todo discipulador um dia seja discípulo. O sucesso espiritual da nossa próxima geração, e nós vemos alguns aqui, depende em grande parte da fidelidade dos pais em cumprir esse chamado, em se envolver nessa direção. Os pais precisam ser instrutores. Novamente em Deuteronômio, voltando para Deuteronômio, nós lemos que Deus entregou aos pais a responsabilidade de instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Lá no texto de capítulo 6, versículos 6 e 7, destacam-se os mandamentos de Deus que devem ser transmitidos diligentemente aos seus filhos. Isso se aplica a nós aqui. Os pais são chamados para ensinar, os pais são chamados para dialogar, os pais são chamados para exemplificar a fé no cotidiano da vida familiar. A instrução espiritual começa em casa, irmãos. Hoje de manhã nós vimos um vídeo, e nesse vídeo nós vimos o quanto é importante o bom testemunho de um pai. Porque os filhos olham para nós e nos copiam. Claro que não vai ser sempre assim, mas a probabilidade é muito grande que isso aconteça. A instrução espiritual começa em casa, e os pais são os grandes mestres dos seus filhos, e mesmo antes de editar qualquer estudo bíblico para um filho seu, mesmo antes de uma devocional que ele faça em casa, o seu exemplo é importante. Por isso é muito importante que cada pai que discipula o seu filho seja também discipulado. Não é suficiente que os pais apenas sigam a Jesus, eles devem passar adiante esse segmento através do ensino constante. Eles devem aprender e compartilhar com os seus filhos. Jesus, o mestre por excelência, não apenas ensinou com palavras, mas também e principalmente com ações. Jesus falou muitas verdades, nós aprendemos muito, mas as coisas que Jesus viveu, cada uma delas fala mais forte do que as suas palavras. Em João 13, por exemplo, versículos 14 e 15, ele lava o pé de seus discípulos, mostrando que a instrução vai além da teoria. Ele fala em humildade e demonstra isso através de serviço, através de amor. Fazendo uma aplicação dessa nossa reflexão, nós vemos que os pais são chamados a discipular os seus filhos, não apenas através de palavras, mas através de exemplos vivos de amor, de humildade, de obediência a Deus, de fé, de sinceridade, irmãos. Sejamos íntegros na nossa caminhada, os nossos filhos estão nos vendo. Tem muita gente que procura se esquivar de algum comportamento na frente de outras pessoas,
mas não percebem que em casa eles não conseguem esconder 100% do que são. É claro que algumas pessoas conseguem esconder até da própria esposa, do próprio marido, dos filhos, dos pais, mas a gente pode enganar um monte de pessoas por muito tempo, mas a gente não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. E um dia a casa cai, sempre cai, né, Rai? Um dia a casa cai, a gente sabe disso. Cada lar deve ser um lugar, irmãos, aonde os filhos veem e experimentam o Evangelho em ação, liderados pelo exemplo dos seus pais. E aqui não somente o pai, obviamente a mãe também. O livro de Provérbios nos dá essa promessa que é poderosa, né? Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele ficar velho, não se esquecerá dele. Algumas versões vai dizer não se desviará dele, mas nesse sentido, ele vai sempre lembrar daquilo que ele aprendeu. Esse versículo ele revela que a instrução fiel dos pais produz frutos que duram para sempre. Nossa responsabilidade, quando os pais assumem os seus papéis de instrutores espirituais com seriedade, eles plantam sementes de fé que podem resistir a toda tempestade na vida. Presta atenção, papai, presta atenção, mamãe. Isso é importante para que você ouça. A missão dos pais de discipular os seus filhos pode ter um impacto eterno, não apenas na vida deles, mas nas gerações futuras, nos filhos dos teus filhos também. Porque eles vão reproduzir o que você é. Eles vão viver dentro daquela direção que você deu. Eles são chamados a serem mais do que seguidores de Jesus, a partir do seu testemunho. Eles vão ver na sua conduta, na sua caminhada, a presença de Deus na sua vida. E os pais, então, devem ensinar os seus filhos a verdadeira fé cristã e viver de acordo com elas. Você ensina, você discipula, mas você também é discipulado, você vive. Isso requer um compromisso, e um compromisso muito forte com a palavra de Deus e uma vida de oração, para que possam instruir seus filhos no caminho da salvação e no caminho da santidade. Que cada pai e mãe aqui presentes, esse é meu desafio, entendam a seriedade e a beleza deste chamado e se dediquem a ensinar os seus filhos, exemplificar e guiar seus filhos nos caminhos de Deus. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, reconhece, como nós já falamos ali, a fé que começou na vida da avó de Timóteo, Lloyd, da sua mãe Eunice, e que certamente se desdobra até nós nos dias de hoje. Por último, queremos considerar que a missão do pai vai além do lar. É no lar. São os filhos, e nós falamos até aqui sobre isso, mas vai além do lar. Hoje nós vamos refletir sobre a grande responsabilidade que Deus confia aos pais, que não se limita apenas ao ambiente familiar. E nós podemos refletir isso, porque embora o papel do pai dentro de sua casa seja fundamental, sua missão, conforme o exemplo, conforme o ensino de Jesus, se estende a outras esferas da vida também. A grande comissão é um chamado que inclui não apenas o discipulado de nossos filhos, e nós já mostramos que inclui, mas também o testemunho da nossa fé em todos os lugares por onde nós estivermos. Papai, querido, mamãe, a missão começa em casa, sim, mas ela não termina lá. Ela não termina em casa. Voltando mais uma vez ao livro de Deus, de Deuteronômio, nós queremos e nós vemos ali que os mandamentos de Deus devem ser ensinados dentro de casa, repetido aos filhos e falado em todos os momentos da vida cotidiana.
E esse é um dos pilares da missão dos pais, não tenha dúvida quanto isso, formar seus filhos na fé e nos caminhos de Deus. No entanto, se limitarmos esta missão apenas para o nosso lar, nós estaremos perdendo a amplitude do que significa, de fato, seguir a Jesus Cristo. A missão que Deus deu aos pais é de formar filhos que conheçam, amem e sirvam ao Senhor, mas também é discipular outras pessoas que estão no nosso contexto, pessoas que estão conosco em todas as esferas da nossa vida, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na família de uma forma mais ampliada, quer seja na vizinhança e até nos lugares mais distantes onde Deus possa nos levar. Jesus está conosco sempre, enquanto cumprimos a nossa missão, em cada lugar que estivermos. E essa presença nos dá confiança e o poder que precisamos ter para testemunhar com eficiência e eficácia a nossa fé a todas as pessoas. Os pais não podem e não devem ter um papel limitado somente ao lar, mas deve partir também para uma missão global de discipulado. Assim como Jesus está conosco em nossa casa, Ele está conosco quando compartilhamos o Evangelho com colegas de trabalho, com colegas na escola e todo tipo de pessoa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós temos um padrão. Aqui está o padrão. A missão começa em nossa Jerusalém. E aí pode ser entendido como nosso próprio lar. Mas deve se expandir pela Judéia. Deve se expandir por Samaria. E deve se expandir até os confins da terra. Os pais têm um papel vital, queridos. Não só como instrutores dos seus filhos, mas como testemunhas de Cristo neste mundo. A missão dos pais é, sem dúvida nenhuma, e eu caminho para a conclusão falando isso, crucial dentro do lar, mas não deve ser restrita ao lar. Jesus nos chama a ser discípulos que influenciem todas as esferas da vida, levando sua mensagem de salvação onde quer que estejamos. Ao fazer isso, ele promete, e essa promessa de Deus é para mim e para você: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que neste Dia dos Pais, nos lembremos que a paternidade é uma missão sagrada. É uma missão sagrada. Que cada pai aqui renove o seu compromisso com Deus de ser um discípulo fiel, de formar discípulos na sua casa e de viver a grande comissão em todas as áreas de sua vida. Que possamos confiar, então, na presença de Jesus, que nos capacita para essa grande tarefa, sabendo que Ele está conosco todos os dias, até a consumação